Olá, quanto tempo eu não gravo um videozinho e hoje me bateu uma vontade. E o que eu quero falar é a respeito de algumas observações que eu tenho feito. Eu já falei em algum momento sobre essas questões, mas essa semana acompanhando um determinado movimento e, e vendo o comportamento de algumas pessoas, não tem como eu ficar calado, sabe? E não porque o que eu falar aqui vai fazer a grande diferença do mundo, vai mudar a rota dos planetas, a vida na Terra vai atingir a sua exuberância, né, através do florescimento, da sua autonomia intelectual e parará, parará, parará. Mas o que eu estava ali deitado e acordei pensando é sobre, inclusive, o que é distribuído nessas plataformas, sejam elas quais forem, né? E aqui é um grande pesque pague o YouTube, né? Eu vejo pessoas sendo conduzidas por pessoas aqui e o título que eu vou dar para esse vídeo é até charlatães diplomados. Porque quando você pega a definição do que é charlatão, charlatanismo, é alguém que se passa por conhecedor de determinada substância ou conhecimento e vende aquilo prometendo coisas que aquilo não vai cumprir, né? Nós poderíamos citar o exemplo que me veio aqui à mente desse tipo de coisa, é a tal da cloroquina que chama, sabe? Não existe evidência nenhuma de que aquilo surta os efeitos que querem dar a ela. Então essa uma forma. Mas esse que eu quero falar é dado por pessoas diplomadas, que têm sim conhecimento técnico, né? Estudaram, se formaram, e alguns são até doutores na área. Mas me incomoda o fato dessas pessoas pousarem como super salvadores de tudo. E mais ainda, tratar as coisas como um comércio, né? Como um sofista porco pós-moderno, que os sofistas que nos retrataram eram pessoas que não eram bobas, tinham conhecimento e eles vendiam para quem quisesse e tivesse a capacidade de pagar a possibilidade de convencimento sobre qualquer assunto que interessasse ao cliente. Não é bem o sentido do charlatão moderno, e ele é diplomado, é reconhecido, né, por uma academia e pelos seus pares mundo afora. Aquele diploma lhe dá um peso, lhe dá valor, e não pode ser descartado, obviamente. É um conhecimento adquirido, foi estudado, foi buscado e deve ser reconhecido. Agora eu fico triste, não é nem por essas pessoas em si, mas e também porque elas se aproveitam do momento triste em que a humanidade vem passando, né? E no Brasil isso se reflete de forma muito contundente. É um espírito de manada, assim, tão alienada, tão solta, tão à procura de um salvador, de alguém que lhe diga o que fazer, como se alimentar, como pegar o garfo. Eu estava vendo um videozinho engraçado esse dia, o cara ensinando, né, como você pegar o garfo, a colher, você tem que cortar, e você espeta, você troca aí você volta com o garfo virado para baixo. Cara, fala sério, será que nós no século XXI ainda precisamos perder tempo com esse tipo de burrice, sabe? Que só separa
as pessoas numa suposta superioridade que não existe de um ser humano para outro. E aí, por exemplo, essas pessoas que eu estou falando aqui, elas oferecem cursos virtuais e não importa quanto seja, porque aparentemente é barato, mas elas dão extensão desses cursos e uma eu vi até falar mentoria, ou seja, a pessoa é a sua mente. Você paga para que uma pessoa pense por você e você acha que está adquirindo aquele conhecimento que você está. Cara, eu não quero isso para minha vida. Graças a Deus eu ao longo da minha vida aí desses anos, obviamente já fui enganado muitas vezes. Quem não é? Entretanto, esses enganos, eles têm que produzir algum resultado positivo. Eu tenho que ficar esperto. Além de inteligente, ter um pouco de sagacidade. E isso é a coisa que eu vejo faltando. Com tanta informação, com tanto conhecimento disponível, as pessoas se deixarem cair numa dessa, sabe? E bater palma, e aplaudir, e endeusar, e criar altares para esse tipo de charlatão. Temos que reconhecer o seu conhecimento, sim. Agora, fazer com que essa pessoa se torne o meu guru, que comande a minha vida, independente da quantidade de livros que ela leu, da especialidade que ela tenha. Que bom, parabéns. Utilize isso ao seu benefício, para o seu benefício e para da humanidade. É isso. Para mim, o conhecimento ele só tem valor quando ele é expresso dessa forma. Aquilo que eu adquiri, que tenha o poder de fazer com que a humanidade caminhe positivamente, saudavelmente, para frente, não para trás e não em volta do seu próprio rabo ou do rabo de um suposto guru que fala bonito, cara. Cara, eu vi um essa semana, eu até gosto, né, do que ele fala, mas cada vez mais ele me convence menos. É muitas palavras, é como se diz aqui pra gente aqui da quebrada. O cara fala uma farmácia e você não aproveita um comprimido. Cada vez mais eu tenho essa sensação. É muito blá 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 blá. Muito floreio. E o conteúdo, o que ele fala, às vezes você pega um videozinho de 5 minutos aqui de uma pessoa semi-analfabeta e ela produz assim, um relâmpago na sua mente, um holofote, ela te traz sabedoria. Não é só aquela informação. Ela, pela humanidade dela e pela simplicidade, por não ter aquela postura arrogante de eu sei, eu sou doutor, cara, aquilo te aproxima e eu acho que essas ferramentas deveriam ter isso. Tem espaço para essas pessoas? Tem, mas é triste ver pessoas diplomadas agindo como os piores charlatães. É muito triste. Eu apoio, por exemplo, existem canais, obviamente eu sei que alguns dedicam muito tempo da sua vida, conhecimento. Eu gravo isso aqui no celularzinho que eu uso no dia a dia, no meu trabalho, na minha vida, e não tenho gasto nenhum. Eu simplesmente paro 5 minutos, 10 aqui e falo o que me vem à telha. Eu não faço roteiro, não faço nada, não sou especialista. Eu tento ser especialista em mim mesmo, tentar olhar para o Alexandre e compreender minimamente ele. E eu sei que o corpo vai ficar e não vou ter tanto aprofundamento assim. Mas já tenho um suficiente para não me deixar ser tão alienado, tão dominado por um pensamento alheio que promete que eu terei o meu, nunca me dando esse pensamento, sabe? Então, como eu vinha falando, eu sei que há gastos, né? Tem muita dedicação, tem gente sincera demais aqui, gente responsável, gente comprometida, tem gente até humana aqui, cara, muito humana nesses canais. Então essas pessoas merecem todos os nossos aplausos, todas as nossas mais sinceras reverências por sua atitude bondosa de vir aqui e compartilhar conosco os seus conhecimentos.
E aí eles fazem o quê? Eles criam tem um esquema lá, eu esqueci o nome, tipo apoia-se, você apoia a causa dele. Você contribui voluntariamente por aquilo que você sente que ele te deu como retorno intelectual, algum conhecimento. Você apoia a causa, a ideia. Isso é bonito. Agora a pessoa criar aqueles grupos, sabe? E ser o mentor, eu não quero, eu tô fora. Tô fora. Se eu não tiver autonomia espiritual, depender de um intermediário entre mim e um poder maior, se eu depender, sabe, se eu colocar gurus na minha vida para me orientar como uma ovelha, eu não quero isso para mim. Eu não quero. Então, já extrapolou 10 minutos, eu queria falar só em 5, mas acaba que até 10 minutos são poucos para falar de tantas coisas, né? Mas é isso, é sempre um desabafo, né, cara? Sempre um desabafo. Espero que alguém não, que as pessoas que estão vivendo passando por esse momento de cegueira intelectual, de busca, né? Elas estão buscando. O bonito é isso, elas estão buscando, mas vive um período de cegueira. E aí elas consomem esse tipo de cretinice que existe, infelizmente. Vindo de quem não deveria vir. Pessoas altamente detentoras de conhecimentos acadêmicos, né? Então, fica aqui registrada a minha tristeza com essas pessoas, que um dia elas consigam se dar conta do que elas estão fazendo. E provavelmente não vão se dar conta, porque na cabeça dela e tudo faz crer que o que elas estão fazendo é muito bom. Tudo, tudo. Pior cego é o que não quer ver. Eu prefiro o ensinamento daquele que não tinha diploma nenhum. Eu acho que não tinha, né? O Buda, ele falava, cara, não vai pelos meus pensamentos, não. Vai lá, você mesmo investiga e vê se é. Eu fiz meu caminho, faça o seu. É desse tipo de gente que eu gosto. E já vi gente dessas que eu estou falando aqui, que vende cursos, mentoria, falando de Buda. É porque isso é um. Ele sabe que atrai pessoas, né? Tudo que faz é voltado para o consumismo, essas pessoas, esses charlatães. Não é pelo conhecimento em si. O conhecimento ele vale por ele mesmo. Qualquer conhecimento ele vale por ele mesmo. Mas eles tentam trazer essas figuras que sabem que dão ibope, que dá dinheiro, Jesus, Buda. Tem uns que vivem de polêmicas, né? Ah, que tem isso, tá matando não sei o quê. Meu Deus, meu Deus. Um abraço e até breve.